vou falar sobre um tema, né, um pequeno tema que foi objeto de estudos na minha tese de doutorado, no UPERJ, que foi sobre um publicista católico, isso é fundamental, que atuou no Brasil nos anos 40, 50, 60 e 70, século passado, século 20, né, chamado Gustavo Corsão. Né. Esse pequeno tema que eu vou trabalhar é a sua construção, sua decorsão do conceito de democracia. Né. Sabemos que em 1945 o Brasil e o mundo inaugura uma era democrática. Né? O fim da Segunda Guerra Mundial, ela traz para as sociedades, principalmente ocidentais, já que o Oriente estava dominado pela Revolução Russa, né? pela predominância do comunismo, mas para o Ocidente você tem como principal diretriz de ordem política, jurídica e social, né, a democracia. Né? A questão é, democracia é uma palavra muito bonita, mas com muitos significados. E nesse período, nesses anos dos 40 aos 70, nós vamos acompanhar inúmeros significados, nuances para essa palavra democracia. Então, o que eu vou apresentar aqui é uma nuance de um debate muito mais amplo que estava em jogo, que disputava a hegemonia da palavra democracia. Mas quem é Gustavo Corsão, além de um publicista? Por que eu estou trazendo ele para vocês? Por que ele é importante? Qual foi a sua importância? Né? Corsão, junto com Alceu Amoroso Lima, ou Tristão de Ataíde, que provavelmente já ouviram falar, foi um dos principais nomes da intelectualidade leiga católica no Brasil. Né? Isso pode parecer pouca coisa se você não dimensiona a relação entre política e religião, ou a importância da religião como conformadora de uma visão de mundo. E aí, já que estou numa plateia de direito, também jurídico, também de normas jurídicas. Né? Então, Corsão, ele é um objeto interessante porque ele permite que comecemos a nos aproximar das questões entre religião e política no Brasil. Evidentemente, em um determinado recorte cronológico. Né? Hoje você tem inúmeros estudos mostrando como o voto, né, pode ser determinado por questões religiosas. O que eu estou fazendo é uma coisa muito anterior a isso. Como construções de Brasil podem estar não determinadas, mas assinaladas, indicadas por um pressuposto religioso. Pressuposto religioso este católico, tá? Não de nenhuma outra questão. Então, Corsão, ele é um tema para ser estudado por conta disso. E também por ter tido uma trajetória dentro da intelectualidade brasileira bastante interessante. Né? Corsão nasce em 1896 na capital, no Rio de Janeiro, né? Do Distrito Federal, capital da República. Né? Filho de uma classe média clássica do Brasil, uma pequena classe média. Ele não é oriundo de classes abastadas. Tá? Vai fazer engenharia na Politécnica, não se forma, né? Abandona, decepcionado com a faculdade, abandona o curso de engenharia. Né? Vai rodar o interior do Brasil, né? Vai fazer marco topográfico no interior do Brasil, mostrar os pontos geográficos no interior do Brasil antes de se formar. Vai trabalhar com telecomunicações, vai ser o primeiro formulador de um órgão eletrônico no mundo. Tá? Vai ter uma grande importância para a área de telecomunicações e é um homem exclusivamente técnico até 1936, quando perde sua primeira esposa. Entra em crise existencial e nessa crise existencial, onde ele encontra refúgio
no catolicismo. Um catolicismo que vive um momento especialíssimo em todo o mundo, um momento de retomada. Pequeno parêntese para a aula de história, né? A Igreja Católica, ela foi uma das instituições mais combatidas com a modernidade. Ela é uma instituição, ainda hoje, vide o atual Papa, né, extremamente antimoderna, reativa à modernidade, né? E no final do século XIX, nas primeiras décadas do século XX, a Igreja Católica, para usar a linguagem futebolística, né, deixa de atuar na defesa e parte para o ataque. Parte para o ataque como? Ela decide fazer um projeto chamado projeto de neocristiandade ou de recristianização das sociedades, todo voltado para as elites. Então, ela vai para o ataque atrás das elites pensantes de todas as sociedades. Eu quero conquistar intelectuais para o catolicismo e, a partir daí, modificar as ordens sociais, né? Ela faz essa trajetória em todo o mundo. Na França você tem a conversão de inúmeros intelectuais, né? Muitos deles, até aquele momento, próximos ou filiados a círculos marxistas, comunistas, a toda a teoria de Nietzsche, né? A filosofia de Nietzsche, desculpe, né? E que a Igreja Católica puxa para si e que se transformam em porta-vozes importantes dessa nova ordem social que a Igreja quer implementar no mundo. Isso também ocorre no Brasil. Há uma data muito eloquente da história brasileira, que é 1922, que todo mundo lembra pela criação do partido, pela fundação do Partido Comunista, né, pela Semana de Arte Moderna, mas também pela criação do Centro Dom Vital. A Igreja Católica, no mesmo momento, ela está atuando e mostrando que ela também vem para esse país e volta para esse país, se volta para o Brasil, querendo influenciar como essa ordem social, política e jurídica é conformada, né? Isso é muito importante porque também a Igreja Católica, a partir da Segunda Guerra Mundial, vai com um grande filósofo francês disputar o conceito ou o significado ou o sentido da palavra democracia. Esse filósofo se chama Jacques Maritain, né? E ele vai desenvolver toda uma obra ali no final dos anos 30 e nos anos 40, onde ele vai estar mostrando que democracia, tá, não é simplesmente uma forma, um regime de governo. Democracia é uma filosofia de vida. E essa filosofia de vida, ela é informada pelo catolicismo. Portanto, a democracia só pode ser democrática, né, se for católica, se estiver de acordo com os preceitos do catolicismo, né? Então, eu não vou disputar que se teremos ordens parlamentares, presidencialistas, monarquistas, republicanas. Não me importa essa disputa. Me importa a disputa filosófica sobre o que é democracia, né? Nesse sentido, você também tem, com a obra de Maritain, entre aspas e bastante aspas, abandono das questões formais da democracia, dos procedimentos democráticos. Entre aspas, porque ele também vai disputar isso. Como? Afirmando que a boa democracia, né, é a democracia que garante a liberdade. Qualquer liberdade, como os liberais falam, não. E esse é meu ponto. A democracia que falo não é a democracia liberal, é outra democracia, né? A liberdade de consciência, a liberdade de acreditar ou não em Deus, mas sabendo que não acreditar em Deus é um erro, né? Ou seja, na verdade, no fim das contas, só tem uma liberdade, que é crer em Deus, que é crer nos preceitos do catolicismo, que vão informar
qual é a sociedade justa, qual o lugar dos trabalhadores, tá? Qual o lugar dos estudantes, para falar um tema caro ao meu objeto em todo esse período, tá? Qual é o lugar dos partidos, qual o lugar da elite, ou seja, qual é a ordem social justa, fraterna e legítima. Essa concepção de democracia vai ser compartilhada por Corsão nos primeiros momentos da sua participação na cena pública brasileira. Ele começa a escrever em 1953, num jornal já extinto, mas que foi extremamente importante na época, era o jornal mais lido, chamado Diário de Notícias, que era publicado aqui no Rio, né? Sua produção se pauta o tempo todo nos primeiros anos da década de 50, pela seguinte antítese: democracia versus liberalismo. O tempo todo o que eu estou defendendo é que nós, no Brasil, que a nossa elite, que ela transforme a ordem legal, social, política, econômica, numa ordem pautada pela democracia integral e não pelo liberalismo. Então, democracia aqui não é simplesmente você ter direito a voto. Isso é muito pouco para esses autores e para esse autor que eu estou aqui expondo, tá? Democracia vai além. Democracia é as elites saberem o seu papel e os trabalhadores também saberem o seu papel. Cada um atuar de acordo com o papel que lhe é devido, tá? É uma democracia extremamente hierarquizada como ordem social, né? Então, podemos sintetizar e resumir que a antítese entre a democracia integral e a democracia liberal, né, que estão disputando a palavra nesses primeiros anos, dos anos 50 no Brasil, ela se funda na questão filosófica, né, onde a democracia liberal está fundada no individualismo e no igualitarismo, enquanto a democracia integral está fundado na hierarquia e no catolicismo, né? E principalmente num conceito muito complicado que provavelmente vocês no direito devem conhecer melhor do que eu, e o quão complicado é no bem comum, que afinal, o que é o bem comum, né? Então, esse conceito tão complicado é o objetivo de um democrata integral. Então, a ordem social que se busca é a ordem social que implementa o bem comum, né? Como esse é um conceito, assim como democracia, fluido, polissêmico, né, também será disputado. Agora, é preciso fazer uma ressalva. Por mais que Corsão faça uma antítese entre democracia integral e liberalismo, no final da década de 50, né, essa antítese começa a desaparecer. E aí, o que você vai ver não é mais antítese entre democracia e liberalismo. É a antítese democracia, antidemocracia, né? Ele vai mudando a sua antítese. Neste momento, Corsão abandona qualquer distinção entre liberalismo e democracia. A democracia agora é democracia liberal. Não há mais democracia integral, né? Porque a defesa agora da democracia liberal, ela também é a defesa da civilização cristã contra o eixo do mal, ou o nome que você queira dar, porque esses mitos e essas imagens, elas são recorrentes na retórica política, né? Então, o que você percebe é que com a mudança da conjuntura, há uma mudança conceitual também. Por quê? Porque você precisa adaptar a vida política à sua retórica.
E ao fazer isso, o que Corsão vai o tempo todo fazendo, né, é radicalizando o seu discurso democrático, né? E democrático sempre, aí Carl Schmitt mesmo, sempre ao encontro do seu inimigo, né? O inimigo é muito bem delimitado. Quem é meu inimigo e por que eu estou combatendo isso, né? Isso vai ser muito importante porque, como aqui é uma plateia muito jovem, né? Eu não sei se vocês sabem, mas 1964, o golpe militar de 31 de março de 1964, ou 1º de abril, né? Ele foi feito em nome da democracia. Em nome da democracia, dessa democracia que Corsão está defendendo. Está nos jornais fazendo voz e voto. Então, no dia 19 de março de 1964, se você passasse pela zona sul do Rio de Janeiro, todas as janelas tinham uma vela acesa em repúdio à República Sindicalista de Jango, ao comunismo, e em apoio à democracia. A democracia que falava sobre uma civilização cristã, que defendia essa civilização, né? Essa defesa da democracia de forma bastante paradoxal, ela acompanha Corsão após 64, né? Corsão, após o golpe, vai ser talvez o primeiro colunista na imprensa brasileira, né, a declarar seu apoio ao movimento de 64. Mais do que declarar seu apoio, ele vai fazer inúmeros artigos tentando convencer a população de que os instrumentos jurídicos AI1, AI2, AI3, AI4, AI5 e todos os outros, emenda constitucional de 67, eles são legais e legítimos. Por quê? Porque esses instrumentos jurídicos, eles não se pautam pela defesa de uma norma escrita jurídica. Eles se pautam pela defesa da civilização cristã, pela defesa da democracia brasileira, que está ameaçada. Em momentos de grave ameaça, a gente pode suspender as normas em defesa da civilização, porque a civilização é mais importante, né? Então, só para finalizar, meu tempo já está, tenho mais 5 minutinhos, né? Eu quero só ler uma passagem do Corsão. Eu sei que é enfadonho para quem assiste, mas é porque é muito expressiva, né? Ele já está em 66 e ele troca uma carta com, eu acredito que vocês conheçam, Sobral Pinto, né? Famoso advogado Sobral Pinto, né? E Sobral também apoiara o golpe de 64, como quase toda a sociedade brasileira, tá? Houve pouca resistência. Vamos ser verdadeiros, e a classe média estava em peso apoiando o golpe, né? Mas Sobral, quando o regime começa a ir contra os preceitos constitucionais e jurídicos estabelecidos, ou a carta, né? Sobral recua. E assim como fizera nos anos 30, quando defendera Luiz Carlos Prestes, ele volta para os tribunais para defender os militantes de esquerda que estavam sendo presos, torturados, começando a ser mortos, né, neste momento. E Corsão tem um grave atrito com Sobral por conta dessas defesas. E aí isso não está nos jornais, isso é correspondência, está no arquivo privado do Corsão. Então é uma carta que Corsão manda a Sobral com a seguinte passagem: 2 anos atrás, quando um governo de homens maus destruía a democracia no Brasil e permitia a infiltração crescente do comunismo ateu e desumano, não se lembraram de dizer no mundo inteiro que o Brasil se estava afastando da democracia. Agora, quando o governo de homens bons
está fazendo o que pode para recuperar a alma, a essência da democracia, e isso só se tornou possível com um autoritarismo que não se opõe à democracia, muitos clamam e gritam pela redemocratização do Brasil. Isto é, pela volta daquela situação de 2 anos atrás, em 65. Corsão, ele vai defender de forma muito evidente que a ditadura é um mal menor. Frente às graves ameaças que a infiltração comunista, principalmente no meio estudantil universitário, trazia, a ditadura ela não era uma ameaça à democracia, porque a ameaça à democracia, a antítese à democracia é o comunismo. É o regime em que o Oriente triunfaria sobre o Ocidente. Quando ele vira e fala, triunfamos, o que ele está falando é triunfou-se o Ocidente, triunfou-se a civilização cristã, católica, que está sendo gerada há tanto tempo. Então, para concluir, e aí fazendo uma crítica ao objeto, o que você percebe é que Corsão abandona a democracia. O que ele chama de democracia, não é possível ser alocado em nenhum momento como democracia. E aí ele vai falar o que ele quer como regime ideal neste país. Um regime em que seja composto por autoridade, elite e representação. Uma representação totalmente guiada por uma elite de homens bons. Ou seja, Corsão de um homem que no início dos anos 50, quando começa a escrever, tem alguma afinidade com a questão democrática, ainda que a democracia de Maritain, com um determinado tipo de democracia, nos anos 60, no limiar dos anos 70, não tem nenhuma afinidade com a questão democrática. Não é por acaso que vai ser um dos nomes na imprensa brasileira a defender as medidas extraordinárias de tortura do governo militar. Obrigada. Estimulado pelo tema da mesa, eu acabei escrevendo um texto. E eu vou até pedir desculpas para vocês que eu vou ler esse texto. Provavelmente vai ser um pouco chato. Tá. E o nome do texto é justamente o conservadorismo difícil. Ao contrário do que comumente se afirma, o pensamento conservador enfrenta grandes dificuldades no Brasil. Na verdade, até como aponta o filósofo mexicano Leopoldo Zeya, o problema não é apenas brasileiro, mas latino-americano. Está relacionado com a percepção disseminada pela região de que o passado é um obstáculo. Não é mero acaso que essa sensação tenha se espalhado pela América Latina, já que nosso passado é o passado colonial. Mais precisamente, as novas nações que começam a surgir com as independências do século XIX procuraram se constituir negando a obra anterior das metrópoles espanhola e portuguesa. Tal propósito cria um problema para o conservadorismo, em razão de que, pelo menos desde Edmund Burke, fundador do conservadorismo moderno, tal doutrina proclama que o contrato que deveria existir não é, citando Burke, entre os vivos, mas também entre os que estão mortos e os que irão nascer. Isto é, defende, sentido oposto da Revolução Francesa, que não se deve ignorar a herança legada pelas gerações passadas, não se podendo como que reinaugurar a história do zero. Por outro lado, as revoluções de independência não deixam de ser produto da Revolução Francesa, mais diretamente da invasão da Península Ibérica pelas tropas de Napoleão. Melhor, é possível entender as independências americanas, a começar pelos Estados Unidos, como parte de um processo que põe fim ao antigo regime não só na Europa. Nesse sentido, o mais adequado, como Baudeschot e outros já notaram, é se falar não em Revolução Americana ou Revolução Francesa, mas em Revolução Atlântica. No entanto, partindo dessa referência, nosso problema se complica.
Ou seja, se o conservadorismo, assim como as demais doutrinas políticas contemporâneas, liberalismo e socialismo, surge como reação à Revolução Atlântica, é difícil encontrar espaço para ele numa ordem política como a americana, que busca apagar os traços do passado de uma maneira que não se pode fazer na Europa. Em poucas palavras, como já foi dito, é muito difícil para conservadores na América valorizar o passado, porque esse passado é o passado colonial. Aceitá-lo seria, no limite, valorizar a dominação das antigas metrópoles e pôr em questão a própria independência. Tal situação é diferente da Europa, onde, frente às turbulentas transformações do final do século XVIII, se podia olhar com nostalgia para uma certa ordem que reinava ou parecia reinar durante o feudalismo. Conservadores provenientes das ex-colônias da Espanha e de Portugal são assim obrigados a realizar um verdadeiro malabarismo intelectual a tratar da emancipação política. Nessa orientação, tanto o historiador brasileiro Francisco Adolfo Van Hagen como o humanista venezuelano Andrés Bello caracterizam a independência não tanto como uma ruptura com o passado, mas como um desenvolvimento natural e quase inevitável da história anterior. Van Hagen chega a considerar que, também citando Van Hagen, abrindo aspas, que segundo a ordem natural dos acontecimentos, ao Brasil devia, como quase todas as colônias, chegar o dia da sua emancipação da metrópole. Em outras palavras, caracteriza a independência como um momento necessário da evolução dos povos que seguiriam um caminho sem fissuras em direção à civilização. A avaliação que talvez seja mais fácil fazer quanto ao Brasil, até em razão do seu próprio processo de emancipação, que o herdeiro, como todos sabem, do trono português foi coroado imperador, mas que Bello consegue generalizar até mesmo para as antigas colônias da Espanha. Aí eu cito Bello. Os capitães das legiões veteranas da Ibéria Transatlântica foram vencidos e humilhados por caudilhos e exércitos improvisados de outra Ibéria jovem, que, negando o nome, conservavam o alento indomável da antiga na defesa dos seus lares. Mesmo quando, diante da caótica situação do imediato pós-independência, se passa a encarar mais positivamente a estabilidade que existiria durante o domínio espanhol e português, não se chega a defender abertamente a ordem colonial. Mas, ironicamente, a nova organização política coexiste, mais do que na Europa, com a estrutura econômica e social anterior, baseada na produção em grandes propriedades rurais, onde se utilizam formas de trabalho extra-econômicas, como escravidão e encomenda. Mesmo assim, reticências que normalmente aparecem quando se lida com o passado colonial e independência estão na raiz de muitas das dificuldades de se caracterizar o conservadorismo latino-americano. Eu acho que um exemplo notável dessa dificuldade se encontra justamente na obra do Oliveira Viana, que também acho que é objeto desse seminário. Contudo, não há dúvida que o jurista fluminense é um autor que valoriza o passado, na verdade até o idealiza, sugerindo, por exemplo, que a colonização do Brasil teria sido inicialmente realizada por fidalgos provenientes dos ramos mais ilustres da nobreza portuguesa. Mas ainda mais importante, colonos de origem plebeia teriam posteriormente realizado a obra que então se impunha, de adaptação ao ambiente, traduzida na ruralização da população colonial. Ou seja, contra a orientação centrípeta dos primeiros colonos, se chocaria a tendência centrífuga do meio americano, ao qual colonos vindos posteriormente teriam sabido se adaptar. O principal instrumento de conformismo rural seria o latifúndio, espécie de pequeno mundo em miniatura. Neles prevaleceria a vida doméstica, organizada da maneira romana. O grande domínio rural teria o pater familias como seu chefe supremo. Haveria no seu interior grande espaço para solidariedade social, toda atividade colonial restringindo-se ao círculo familiar. Os latifúndios corresponderiam, além do mais, a um espaço quase inteiramente autossuficiente, sendo comum afirmar-se que precisava se comprar apenas ferro, sol e pólvora e chuva. Atrairiam praticamente os grandes senhores rurais se encontrariam por acaso quase
valores, né, que orientam, né, o próprio pensamento desses autores. E no fundo, né, o que é possível dizer que é muito difícil, né, na América Latina, né, diante, né, do mundo em profunda transformação, né, como também ocorre, né, aqui a partir do século XIX, se voltar com nostalgia para o passado, como os conservadores clássicos fazem. São casos raros autores que fazem isso, e um exemplo que eu acho bastante interessante, né, num autor que vai nessa linha é justamente o Gilberto Freire. No caso do Gilberto Freire, o Gilberto Freire vai olhar para esse passado, mas isso se sente pelo próprio tom dos livros, a trilogia dele sobre o patriarcalismo, né? No fundo, né, o pessimismo cresce de uma maneira bastante forte quando o Gilberto Freire
intelectuais no processo de conformação de um determinado modelo de sociabilidade e um determinado modelo de instituição. No dia de ontem, nós discutimos quase que exclusivamente o Império Brasileiro, século XIX, século XX, da Primeira República. Hoje, ele fez uma discussão que ainda remete para esta época. Qual é a avaliação do Alexandre, qual é a avaliação do Humberto Freire sobre esse momento? E a professora Cristiane Jales, ela deu um salto, e ela falou um pouco de como os intelectuais, especialmente esse intelectual católico que é o Porção, produziram determinados modelos de ordem social. No caso do Porção, um modelo que inclusive ajudou a legitimação da ditadura militar, nos anos 40 e 50, basicamente, e 60 também. O meu objeto, o que eu gostaria de conversar com vocês, é exatamente algo que está no meio, em termos temporais, desses dois extremos aí. É algo que vem um pouco depois da República Velha, ou seja, o meu objeto está situado a partir dos anos 30 e antes do processo de redemocratização no Brasil posterior à Segunda Guerra Mundial. Então, portanto, o meu objeto de trabalho aqui é exatamente a postura dos intelectuais no processo de consolidação institucional do Brasil, não só de um modelo de Estado específico, mas também de uma forma jurídica especial, que vai ser situado então entre 1930 e 1945. Nesta época, nós vamos observar, como já foi citado ontem várias vezes, um processo de reação à oligarquização do Brasil. Um processo de reação que vai muitas vezes se identificar com um certo banzo, uma certa saudade, uma certa lembrança positiva do tempo do Império, no sentido de que o Império trazia a possibilidade da consolidação do Estado Nacional. Então, vários autores já na década de 10, já em 1910, 1912, 1914, 1915, estavam escrevendo nesta direção, fazendo uma crítica à República, uma crítica a esse processo de federalização do Brasil, que a Constituição de 1891 tinha marcado como sendo o processo mais forte, mais característico do processo de republicanização. E esses autores estavam fazendo essa crítica, dizendo: olha, a democracia que está se constituindo na República, especialmente essa democracia que tem um perfil liberal, e aí eu me refiro especialmente a dois autores em especial, um deles Saquarema, que é o Alberto Torres, o outro mineiro, Francisco Campos, que já na década de 10 estavam chamando a atenção para o fato de que a democracia liberal estava trazendo desordem, estava trazendo dissociação, e não só em termos políticos. Então, o problema desses autores, especialmente do Francisco Campos, em 1910, não era... e é muito interessante porque as pessoas geralmente falam do Francisco Campos como artífice do Estado Novo, já em meados e final dos anos 30, mas eu recuperei um texto do Francisco Campos na época de faculdade, quando ele ainda era estudante de Direito. Ele vai fazer uma homenagem a um antigo professor da Faculdade de Direito de Minas Gerais, o Afonso Pena, que tinha sido presidente do Brasil, tinha sido ministro na época do Império e tinha recentemente falecido, em 1909, e o Francisco Campos escolhido pelo centro acadêmico para fazer um discurso em homenagem à inauguração do busto do Afonso Pena na Faculdade de Direito de Minas Gerais. E esse discurso é muito importante, não só porque ele antecipa, inclusive, alguns elementos que estão presentes na obra do Alberto Torres, mas porque esse discurso ele vai ser reproduzido pelo próprio Francisco Campos como ministro da Justiça em 37, 40, dizendo o seguinte: olha, como eu antecipei o movimento de reforma política, exatamente no que se chama antecipações da reforma política, depois ele republica isso, Estado Nacional, 1940, onde
laticínio, não é só a oligarquização do Brasil, é também um problema de natureza econômica, dado que o Estado Central, a União, ela não é capaz de coordenar o processo de desenvolvimento econômico de forma planificada. A gente precisa, na verdade, ter um projeto uniforme, não só em termos políticos, mas também em termos econômicos. E ele vai dizer, olha, a solução para isso, e o Afonso Pena se torna um grande paradigma nesse sentido, já que está fazendo um discurso em homenagem ao Afonso Pena, a solução para isso é nós recorrermos à tradição, nós recorrermos à formação de escola dos homens de império. E como nós podemos fazer isso na República, já que nós não podemos restaurar o império, nós fazemos isso na República recorrendo aos homens de lei, ou seja, nós precisamos construir escolas de direito capazes de reinterpretar a Constituição liberal e oligarquizante de 1891, no sentido da unidade nacional, né? Então, em oposição à democracia liberal, nós precisamos dar coesão ao Estado Nacional e fazemos isso através, então, da atividade dos juristas. Pois bem, esta crítica à Primeira República, ela vai sair do papel, vai se transformar em movimento político e em 1930 nós vamos ter, né, um movimento político, efetivamente, autocunhado de revolucionário, mas a gente não pode afirmar categoricamente tratar-se de uma revolução, pelo menos uma revolução que depõe um determinado status político em prol de outro status político diferenciado. Alguns autores, como o professor Luiz Henrique Pena, chamam todos os movimentos de reforma política brasileira de revolução passiva, né? Revolução é um termo gramsciano, pelo Gramsci, intelectual italiano, que diz que muitas vezes o processo de mudança e de modernização do país, ele se processa sem um rompimento sangrento, sem um rompimento direto, sem um rompimento total com o status político anterior, né? Então é uma coisa um pouco mais complexa que isso, mas eu preciso andar para chegar no meu objeto. O ponto é o seguinte: esse movimento político de 1930, que vai redundar no Estado Novo, vai redundar no processo de modernização do Brasil via centralização política e via endurecimento do regime político, né? Ou seja, via ditadura, né? Esse movimento ele vai ser planificado intelectualmente, planejado pelas elites políticas brasileiras e vai ser sintetizado, eu diria, por três grandes figuras, por três grandes intelectuais que vão não só participar ativamente do processo de reconstrução do Brasil nesta chave de país centralizador, centralizado e um país que realiza o seu processo de centralização através do mando da autoridade na espada pública, né? Inclusive se utilizando de elementos assim, repressivos, com uma certa intensidade, mas esses intelectuais eles vão estar planejando esse processo também intelectualmente, né? Então existia para a elite brasileira um claro sentido a dar ao Estado Nacional em reação ao processo de oligarquização. Nós vamos frear esse processo. Esses três intelectuais, então, eles tinham um projeto de Estado, eles tinham um projeto de instituição, eles tinham um projeto de reformulação dos princípios organizadores das normas jurídicas do Estado brasileiro, e eles tinham um entendimento da realidade ocidental que lhes permitia construir um modelo de instituição, um modelo de Estado, um modelo de direito que não era igual, que não era equiparável de forma simples ao que estava se processando no resto do mundo, especialmente na Europa, né? Então, um dos objetivos desse seminário é exatamente mostrar como os nossos intelectuais, especialmente desde
autores de teoria política, teoria social estrangeira. Eles estão criando tipificações, eles estão criando modelos intelectuais, eles estão propondo fórmulas institucionais diferenciadas em relação a o que se estavam fazendo no resto do mundo. O exemplo desses três intelectuais que eu quero fazer aqui é exatamente um exemplo nesse sentido, no sentido de intelectuais brasileiros que, apesar de hoje serem rechaçados, com razão muitas vezes, por terem sido intelectuais vinculados a um movimento que é pouco interessante para a vida cidadã, né? Um movimento de endurecimento político, como é o caso da ditadura Vargas, da ditadura militar. Mas, por outro lado, esses autores têm uma contribuição a dar, não só pelo fato de eles serem inéditos, não só pelo fato de eles serem originais, mas também pelo fato de eles estarem pensando o Brasil a partir de uma perspectiva que muitas vezes vai permitir com muito mais intensidade o processo de incorporação cidadã de massas excluídas, como ocorreu durante o Estado Novo, e a maioria de vocês são meus alunos e eu já falei um pouco disso para vocês, né? E este movimento, ainda hoje, nós podemos ver também com bons olhos, né? O fato de que a ditadura Vargas, por um lado, reprimiu a diferença, por outro lado, a ditadura Vargas permitiu que a constitucionalização dos direitos sociais e a efetivação desses direitos a partir de uma consolidação das leis do trabalho e assim sucessivamente, como a gente já ouviu aqui ontem com a palestra do professor Werneck Viana. Pois bem, quem são esses rapazes e o que é que eu gostaria de destacar deles, né? Então são os três, a professora Gisele ontem estava falando dos três porquinhos das ciências sociais, esses aqui são os três porquinhos da era Vargas, né? É o Francisco Campos, o Oliveira Viana e o Inácio Azevedo Amaral. Eu tinha pensado uma exposição que focalizasse exclusivamente o Azevedo Amaral, que talvez seja o menos conhecido desses autores entre nós aqui. Eu vou terminar com Azevedo Amaral e vou levantar uma hipótese de trabalho que eu estou desenvolvendo esse ano, que é a originalidade do pensamento dele, que vai para além, inclusive, do Brasil, a originalidade que eu reputo, inclusive, universal, que é exatamente a construção de um conceito de totalitarismo ainda nos anos 30, que antecipa, né, de forma muito curiosa, eu vou tentar mostrar rapidamente por que é essa antecipação curiosa, a grande filósofa do totalitarismo, considerada hoje estudada universalmente, que é a filósofa alemã Hannah Arendt, né, que escreveu As Origens do Totalitarismo em 1954. Então eu acredito que o Azevedo Amaral antecipou em 20 anos esse conceito que a Hannah Arendt desenvolve. Eu vou tentar mostrar como isso aconteceu. Mas antes eu queria apontar rapidamente quais foram as contribuições tópicas, né, para um determinado modelo de Estado, modelo institucional que esses autores cunharam para o Brasil. Primeiro deles, Oliveira Viana. Desculpa, o primeiro deles, Francisco Campos. Francisco Campos, ele é um intelectual que vai ser também um publicista, um homem público de peso. Ele vai ser o primeiro ministro da Educação do Brasil, vai ser o ministro da Educação entre 35 e 37, depois vai assumir o cargo de ministro da Justiça e Negócios Interiores do Estado Novo de 37 a 42. Né? E, portanto, neste período de 37 a 42, ele vai produzir toda a legislação, porque era um poder executivo que legislava naquela época, porque o parlamento tinha sido desbaratado, né? E o Francisco Campos vai modernizar a legislação brasileira, vai unificar a legislação brasileira em uma legislação que até hoje tem efeitos, né, produz efeitos, como é o caso do nosso Código Penal e do nosso Código de Processo Penal, que foi ele que fez em 1940. O Francisco Campos, ele tem um conceito de democracia que é muito interessante, a professora Cristiane Jales ter tocado nesse elemento, ou seja, esses intelectuais, eles, antes de terem um conceito de Estado, antes de construir um modelo institucional, eles tinham um entendimento sobre a realidade social, um entendimento sobre o que é democracia. O Francisco Campos, então, ele vai cunhar um conceito de democracia
que é muito interessante para o modelo de Estado que ele estava imaginando, porque é um conceito de democracia que elimina a necessidade institucional de procedimentos democráticos como sendo os garantidores do processo de legitimação política. O que é que isso significa? Que o Francisco Campos cunha um conceito de democracia que ele vai chamar de substantiva, né? Conceito de democracia que não deve se preocupar com os procedimentos racionais de legitimação do poder político, porque este modelo procedimental, que ele vai dizer que é o modelo por excelência do liberalismo político, não tem mais espaço numa sociedade massificada e numa sociedade onde o homem massa ele não pode ser mobilizado pela razão, porque ele não tem acesso ao processo civilizacional como as elites devem ter esse acesso, como as elites têm esse acesso. Então esse homem massa, ele se não pode ser mobilizado pela razão, não pode ser convencido da legitimidade política do Estado através do procedimento. Como é que este homem deve ser convencido, portanto, se ele é um homem incivilizado, se ele é um ignorante, se ele é um homem massa, se ele é um homem gado, né? Ele não usa essa expressão, mas a ideia dele é esta, né? Este homem, ele deve ser mobilizado no sentido de perceber a legitimidade democrática do poder político através da sua emoção, através da mobilização de suas paixões. E como é que se faz isso? Isso não se faz pelo parlamento, isso se faz pelos processos políticos de aclamação em praça pública. Eu preciso de um líder, eu preciso de um sujeito que mobilize as emoções pela capacidade de identificação entre esse sujeito e as massas, e essas massas vão apoiar democraticamente o governo desse sujeito por uma mobilização uniforme, pública e aclamatória desse indivíduo. Então, o que nós precisamos, vai dizer o Francisco Campos, é de um líder político, e de um líder político que tem esse perfil, que tem essa capacidade carismática de mobilizar emocionalmente as pessoas, né? Está estabelecido, então, um processo democrático que não passa por instituições, que não passa pela eleição, que não passa pelo voto, que não passa pelo parlamento, que não passa pelos partidos, que passa pela identificação do que a gente vai chamar hoje de um salvador da pátria. Pois bem, está aí traçado, vamos dizer assim, o fundamento da democracia substancial, e o fato é que os homens que fizeram o Estado Novo se consideravam democratas, mas não é a democracia liberal, não é a democracia kelseniana, não é a democracia parlamentar, formal de antes. É uma democracia diferenciada, como a professora Cristiane diz. Esse pessoal manipulava o conceito de democracia ao seu bel prazer e, obviamente, para atender aos seus interesses políticos imediatos. Pois bem, estabelecido qual é o fundamento de legitimidade política do regime, né, nós precisamos saber como é que isso vai ser montado em termos técnicos. Aí entra o segundo grande intelectual desse movimento, que é o Oliveira Viana, que nós vimos aqui falar do Oliveira Viana a partir de sua anamnese sociológica sobre a realidade brasileira, né? Mas eu gostaria de levantar apenas um ponto do Oliveira Viana que eu acho importante para que a gente entenda qual foi a sua participação mais imediata na construção do regime. Exatamente a teorização do caráter normativo da decisão judicial, da possibilidade de que o juiz de direito, especialmente um juiz que resolva problemas relativos a direitos sociais, a direitos coletivos, ele tende, ao prolatar a sua sentença, ao dizer o direito, de produzir efeitos para além daquele caso que ele está julgando, né? Isso o Oliveira Viana faz lançando mão de uma teoria que já estava estabelecida na Alemanha. Essa teoria constitucional alemã já estava influenciando, inclusive, a produção do conceito de democracia substantiva do Francisco Campos, que vai influenciar exatamente também esta produção da ideia de um legislador extraordinário como sendo o legislador judicial e também o legislador executivo, que é a teoria constitucional antiliberal do jurista Carl Schmitt, que já foi várias vezes citado aqui. Quem é meu aluno também já ouviu falar rapidamente do Carl Schmitt.
né? Então, o Oliveira Viana vai pegar o Carl Schmitt e vai dizer o seguinte: hoje em dia não é possível que se considere que a decisão judicial produza somente efeitos para as partes envolvidas. É preciso, então, que se considere a produção do direito também pelo juiz como a produção de legislação capaz de gerar efeitos para as categorias envolvidas no processo relativo à implementação de direitos sociais, né? Oliveira Viana também vai defender o corporativismo. A gente ouviu algumas pessoas falarem sobre isso, também vai ser importante para a composição legislativa do regime do Estado Novo. E esses dois autores, então, vão produzir uma justificação no processo de delegação legislativa, ou seja, não mais o parlamento é o elemento central de produção da lei nesse modelo de Estado, mas sim também o poder judiciário e especialmente o poder executivo, né? Então esse processo de administração da legislação, esse processo de deslocamento do poder legislativo para o poder executivo vai ser fundamental para que o Estado brasileiro processe, né, a modernização e consiga se libertar das amarras que ainda tinha relativas ao poder do campo, ao poder do ativo. Mas o terceiro intelectual, já estou fechando aqui a minha apresentação, que é o Azevedo Amaral, ele vai produzir um entendimento sobre o que estava acontecendo no resto, vai respaldar esses autores, especialmente vai respaldar o Francisco Campos, a produzir esse modelo disfuncional, esse modelo de Estado, esse modelo de direito, né? Então, por quê? Porque o Azevedo Amaral, ele vai ler os movimentos fascista e nazista, né, na Itália e na Alemanha, como um processo de radicalização desse antiliberalismo, que para nós aqui naquela época, para esses autores era interessante, mas que uma radicalização se produzia na Europa e como nós deveríamos nos comportar e nos estabelecer a partir do fato de que essa radicalização do antiliberalismo não é interessante, né? Então, o Azevedo Amaral vai dizer o seguinte, né? Esse movimento totalitário, isso ele escreve num livro chamado O Estado Autoritário e a Realidade Nacional, de 1938, né, 1938. Já antecipa um pouco isso em 1934, né, no Brasil, na crise atual. Né? No livro de 34 ele vai dizer o seguinte: o movimento filosófico da modernidade contemporânea, dos anos 900, né, para cá, 1934, o movimento filosófico que elimina ou que se sobrepõe ao evolucionismo darwiniano, né? Então, as populações, as pessoas, as instituições que até então eram vistas como avançando na história por um processo natural de evolução, né, passam a ser vistas por uma nova filosofia como uma explicação limitada. Esse evolucionismo que vai diferenciar forma e substância dentro do espaço, né, ele vai ser suplantado pela ideia de evolução, pela explicação da vida das pessoas, da vida das coletividades, da vida das instituições a partir da ideia de revolução, ou seja, substituindo a ideia de substância pela ideia de movimento, substituindo a ideia de conteúdo pela ideia de forma, de acontecimento, a ideia de velocidade, ou seja, a perda de substância das relações sociais, a perda de substância e a perda de sentido e a fusão espaço-tempo, né? Esses processos sociais vão ser processos caracteristicamente brutais de transformação, vão ser processos de transformação brusca e, portanto, vão ser processos de transformação naturalmente violentos, tá? E quando se compreende o movimento de revolução social a partir da lógica da violência, o natural, vai dizer o Azevedo Amaral, é que os estados e as coletividades se organizem a partir deste princípio unificador, que é o princípio da violência. Então, o totalitarismo alemão é exatamente a manifestação deste processo. Isso significa o quê? Que o Estado deverá controlar de forma absoluta, não somente o espaço público, mas também o espaço de vida das pessoas. E
esse controle significa a perda de espontaneidade, a constrição da vida privada, a construção de um mecanismo de controle social sofisticado e a finalidade do Estado, a finalidade existencial do Estado como sendo a guerra. Tá? Então, Azevedo Amaral, ele não só diz que o totalitarismo se diferencia do modelo que estava se estruturando no Brasil por ser um modelo que tinha a intenção de produzir uma reconfiguração existencial do sujeito que vive sob aquele Estado, mas também pelo fato de que o totalitarismo ele leva filosoficamente o Estado à procura do conflito em caráter internacional. Né? Então, Azevedo Amaral ele faz esse diagnóstico extremamente sofisticado, ainda nos anos 30, né? Um diagnóstico que será conhecido por teóricos estrangeiros, especialmente pelo constitucionalista Carl Lowenstein, que vem ao Brasil em 42 para fazer uma pesquisa aqui sobre o governo Vargas. O Lowenstein cita o Azevedo Amaral, é o Lowenstein que reconhecidamente vai fazer a distinção deste livro que ele escreve em 42, se chama Brasil under Vargas, Brasil sobre Vargas, a distinção entre Estado autoritário e Estado totalitário, né? Que vai ser lido pelo Franz Neumann, um autor da escola de Frankfurt, que por sua vez vai ser lido pela Hannah Arendt para escrever as origens do totalitarismo. Né? Então é possível, e a minha hipótese de trabalho é esta, investigar que nas origens do conceito de totalitarismo da Hannah Arendt esteja a contribuição do Azevedo Amaral.